Paz do Senhor, Deus abençoe. Antes de mais nada, eu quero agradecer você que está acompanhando os vídeos que eu tenho postado nesse canal, ao qual o objetivo é levar a palavra de Deus, uma palavra objetiva, ao qual ela nunca volta vazia. Nós sabemos que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Em Marcos 2 diz que Jesus, ao se encontrar com Levi, os fariseus questionavam. E Jesus, ouvindo que eles questionavam, porque Jesus estava assentado junto com os cobradores, se alimentando, então Jesus disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim as doentes. Jesus ainda continuou esse versículo dizendo que Ele não veio para os justos, mas sim para os pecadores. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: eu, Paulo, apóstolo, nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos. Então eu quero te dizer que se hoje você está assistindo esse vídeo, se você hoje está ouvindo essa palavra de Deus, ao qual está sendo iniciada aqui, é porque, assim como eu, você também faz parte desse povo, dessa nação escolhida, dessas pessoas ao qual necessitam da palavra, necessitam da presença. E hoje a posição que eu e que você se encontra, ela não é dada por seres humanos. Ela não é dada por autoridade alguma de pessoas, mas sim ela vem de Jesus Cristo. Alguns dias atrás eu tive fazendo um curso de terapeuta holístico, e lá nós abordamos alguns temas, e um dos temas que me chamou a atenção se chama assim: psicologia ou terapia reversa. O que é isso? A psicologia ou terapia reversa, ela trata de um paradoxo, algo segundo o qual você tenta obter um resultado positivo através de uma sugestão negativa, ou então vice-versa. É uma estratégia usada em tratamentos para pessoas com uso abusivo de drogas, para pessoas com transtornos mentais, onde o terapeuta ou o psicólogo ele usa técnicas para que venham mover
a pessoa para uma determinada ação contrária a qual estamos falando. Irmão Rômulo, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso, irmão, irmã, vocês que me assistem, eu quero dizer que Jesus Cristo, Ele é o cara que vem há muito tempo trazendo essa terapia, essa psicologia reversa para dentro do contexto do ser humano. Se você for parar para pensar, Jesus Cristo, Ele é a fonte de todas as coisas, inclusive da psique humana. E eu consigo provar isso, eu consigo deixar claro isso quando Jesus ele fala que os humilhados serão exaltados, que o menor será o maior, que os últimos serão os primeiros. Quando ele diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse cara chamado Jesus, ele vem transformando há muito tempo, desde o início, desde a criação, as coisas ruins em coisas boas. Ele é a melhor pessoa para mim e para você, para pegar as circunstâncias ao qual nós vivenciamos, para pegar as dificuldades ao qual nós já sabemos que teremos e trazer isso para um contexto de vida. Então eu quero trazer aqui uma palavra hoje que o Espírito Santo tem falado já há alguns dias no meu coração, e eu acredito que hoje Ele irá falar com você. Porque se você está me assistindo, eu não sei o que você está passando, mas se você hoje está assistindo esse vídeo, é porque tem um terapeuta que não sou eu, tem um psicólogo aqui que não sou eu também de jeito nenhum, não cheguei a esse patamar de ser doutor ainda. Tem uma pessoa aqui muito especial, que essa pessoa não sou eu também. Um cara perfeito, que quer fazer o reverso na sua vida, quer trazer à existência aquilo que por muitas vezes eu e você deixamos para trás. Abra sua Bíblia, se você tiver, lá em Gênesis, no seu capítulo 9. Gênesis, capítulo 9. Vou pegar aqui também a minha Bíblia para a gente acompanhar bem de pertinho essa palavra. Capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 8 em diante, que diz assim: Então Deus disse a Noé e seus filhos: Confirmo aqui a minha aliança com vocês, seus descendentes e todos os animais que estavam com vocês na embarcação, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, todos os seres vivos da terra.
Sim, confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Então Deus disse: eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos, para todas as gerações futuras. Até aqui. Essa é uma história real, talvez muito conhecida por você, ou talvez ainda não conhecida. Nós vamos conhecer hoje junto dela, no nome de Jesus, que fala sobre um homem chamado Noé. Noé foi uma pessoa ao qual Deus iniciou um trabalho na vida do ser humano. Havia na terra muito pecado. Então Deus decidiu um dia acabar com todo ser vivente, todo ser humano que Ele mesmo tinha criado. Mas Deus viu que Noé era um homem bom e decidiu então separar Noé de um grande dilúvio ao qual viria destruir toda a humanidade. Então Deus pediu para Noé pegar os seus filhos, a sua esposa, as suas noras, colocar dentro de um barco ao qual ele iria criar macho e fêmea. E depois de alguns dias de muita água, depois de todos terem morrido e eles estarem ainda vivos dentro desta embarcação, as águas elas começam a baixar. E daí então é soltada uma pomba para que pudesse ver se as águas já tinham se acabado por toda a face da terra. E ao abrir a porta daquela embarcação, aí nós chegamos a esse ponto. Eu estou contando essa história resumidamente para que eu possa chegar aqui aonde o Espírito Santo tem falado comigo e já está falando com você. O Senhor Deus, Ele está nos dizendo aqui sobre uma aliança. Para entrarmos mais a fundo nessa história, para entrarmos mais a fundo através desse vídeo no Espírito de Deus, eu quero pegar aqui uma amostra do que é realmente ter uma aliança. Porque muitas vezes eu me esqueço de que existe uma aliança de Deus comigo. Muitas vezes você tem esquecido da aliança que um dia o Senhor Deus fez com você. Dentro de um casamento existe uma aliança como esta. Eu sou casado há 4 anos, quase. Glória a Deus por isso.
Tenho 2 filhos, uma esposa maravilhosa. E mesmo vivendo dia a dia, eu me esqueço às vezes do que é ter uma aliança. Devido às coisas que estão ao meu redor, devido a pensar num crescimento espiritual, num crescimento financeiro, num crescimento como ser humano, muitas vezes eu tenho esquecido o que é uma aliança. Um casamento dentro de um parâmetro bíblico cristão, ele só pode ser findado quando há o adultério. Caso contrário, este casamento, esta aliança, ela nunca terá fim. O que Deus está nos dizendo aqui, abre o seu coração agora, irmão, irmã, o que Deus está dizendo para mim e para você é que nada pode quebrar a aliança que existe entre Deus e mim. A aliança que existe entre Deus e eu. A aliança que existe entre Deus e você. Lá em Marcos, no seu capítulo 3, entre o 28 e o 30, fala que todos os pecados podem ser perdoados, até mesmo as blasfêmias. Mas existe um pecado que não pode ser perdoado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que quando isso cometido, se torna um pecado eterno. Mas eu não estou aqui para falar do seu pecado ou do meu pecado, não. O que eu quero dizer vai muito mais além do que isso. Eu quero pegar outro exemplo de um homem ao qual teve uma aliança com Deus. Dá um pulinho, você que acompanha com a sua Bíblia, em Gênesis, no seu capítulo 15. No versículo 18, que diz assim: nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abrão. Ele disse: prometo dar aos seus descendentes esta terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates, incluindo as terras dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos perizeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Talvez ainda nós não estamos entendendo o que Deus ele está dizendo. Mas você lembra daquele primeiro homem chamado Adão? O que mais chama a atenção quando eu falo de Adão e Eva para você?
Existem algumas coisas que quando falo Adão e Eva me faz lembrar. Uma, o primeiro homem e a primeira mulher. Ou a segunda, o jardim do Éden. O terceiro, a serpente. Quarto, o fruto da árvore da vida que não poderia ser comido. Desde o primeiro homem e a primeira mulher, o ser humano tem errado, o ser humano tem pecado, o ser humano tem desistido, o ser humano tem feito muitas coisas que desagradam a Deus. Mas eu quero te dizer que assim como foi feita uma aliança com Abraão, assim como foi feita uma aliança com Noé, essa aliança ela ainda está de pé com a sua vida, com a vida da sua família. Deus, o que Ele preparou para você, que Ele disse um dia que você teria, está de pé. Jesus Cristo é o cara para fazer essa psicologia reversa acontecer na sua vida. O Espírito Santo é a melhor pessoa para pegar um cara como eu, um cara como você, uma mulher como você, e começar a fazer uma terapia reversa. Se você quer começar a desfrutar, diga amém aí aonde você está. Diga amém. Comece a colocar novas atitudes. Começa a deixar o passado para trás. Começa a partir de hoje ter uma nova visão do que é o Evangelho, porque o Evangelho ele não é simplesmente uma palavra, ele não é mandamento pesado, não. O Evangelho ele é o caminho. O Evangelho ele é a verdade, o Evangelho ele é a vida. Jesus Cristo, no início era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Essa aliança ela existe. Essa aliança, se você deixou de acreditar, ela ainda tem funcionado na sua vida, porque mesmo quando você vira as costas para Deus e passa lá pelo vale da sombra da morte, mal algum tem chegado até a minha e a sua casa. Porque muitas vezes que nós desobedecemos, consciente ou inconscientemente, Deus tem nos dado ainda o melhor. Deus tem nos dado a vida, Deus tem nos dado uma roupa para nós vestirmos, Deus tem colocado arroz e feijão em cima da nossa mesa, Deus tem dado saúde para os nossos filhos, Deus tem dado a oportunidade de sairmos de casa e olhar para o céu, e quando enxergamos ainda o arco-íris, podemos ter a certeza desta aliança. No início do capítulo 9, em Gênesis, diz que
O início do capítulo diz assim: então Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Como assim, irmão Romulo? Deus abençoou o homem antes mesmo dele concretizar aquela aliança? Sim, é o que a palavra está dizendo. A palavra vem falar lá no final do capítulo que Deus fez aliança. Mas no início do capítulo, antes de dizer que foi feita aliança com um arco-íris no céu, Deus já falou para Noé que ele estava sendo abençoado. E aí? E aí eu pergunto para você. E aí eu pergunto para mim. E essa aliança? E essa aliança aí? E essa aliança que faz eu mudar? Essa aliança que me transforma? Essa aliança que me dá o poder de falar no nome de Jesus e as cadeias caírem? E essa aliança que me dá a oportunidade de impor as minhas mãos e a enfermidade ir embora e o coxo levantar e o endemoniado ser liberto? Eu estou falando de uma aliança ao qual nós podemos ter a certeza de que um dia estaremos num lugar muito, muito, muito melhor, chamado glória, chamado céus, chamado morada. Eu estou falando de uma aliança que não se desgasta com o tempo. Eu estou falando de uma aliança que não tem volta. Eu estou falando de uma aliança que quem fez é fiel para cumprir. Faça parte da sua história. Faça parte da sua história. Faça parte da história de Deus na sua vida, porque a obra que um dia ele deu início, ele vai terminar. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você para Deus colocar agora. Eu estou falando isso, irmãos. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Preste atenção. Eu estou aqui. Sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa que simplesmente largou essa aliança de lado por muitas vezes. Eu sou uma pessoa que esqueceu que existem promessas que irão se cumprir. Então você que esqueceu dessa aliança, você que